E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Ó, vamos lá resolver então o exercício 2 da aula 58, tá certo? Olha lá, gente, pegando já as informações aí geral, eu não vou fazer a leitura, vocês leiam o exercício, para o vídeo aí, faz a leitura do exercício. Nós vamos ter a seguinte situação: essa espira aqui, ela tem um diâmetro de 10 centímetros, tá certo? Pegadinha aqui, a gente vai acabar usando esse valor, toma cuidado, tá? Porque o raio vale 5 centímetros, ou seja, 5 vezes 10 a menos 2 metros, tá certo? Essa aqui é a informação do nosso raio. Outra coisa que ele fala é que aqui existem 10 espiras, tá? Então essa bobina, ela tem 10 voltas de fio, 10 espiras, tá? O que mais eu vou anotar aqui para vocês? Ele fala que essa bobina tem uma frequência de 2 Hz, tá certo? Ela gira 2 vezes por segundo. O que mais nós temos de interessante aí no exercício? De dados, ele fala 2 rotações por segundo e ele quer saber inicialmente, ele vai falar que a bobina vai gerar, ele fala o valor do campo também, o campo magnético vale 0,01 teslas e ele quer saber a força eletromotriz produzida para a bobina, quando ela está perpendicular ao campo, ou seja, quando a área dela, normal da área, está alinhada às linhas de campo, e depois quando ela fica paralela, a bobina alinha, então a superfície dela fica perpendicular. Então ele quer saber primeiro com a bobina nessa posição e depois com a bobina nessa posição. Tá? Então eu vou calcular os fluxos primeiro e depois a gente calcula a eletromotriz. Tá joia? Então vamos lá para o cálculo do fluxo. Para calcular o fluxo, vamos primeiro calcular a área de uma espira, tá certo? A área de uma espira. Isso aqui é πr ao quadrado, ou se você preferir, é π d ao quadrado sobre 4, né? O diâmetro. Acho que fica mais fácil a gente seguir por esse caminho, apesar de eu ter alertado que aqui podia ter uma pegadinha, mas alertando a pegadinha eu já posso ajustar o valor dessa forma. Então a área vai ser 3,14, que é o valor de π, vezes 10 a menos 4, tá certo? Opa, vamos lá aqui, ó, para não fazer besteira, 10 vezes 10 a menos 2, então aqui, ó, isso na verdade é 10 a menos 1, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Olha lá, gente, estava cometendo já um erro aqui imperdoável lá para frente do exercício. Sobre 4. Tá? Agora eu vou dividir isso? Não, gente, por que eu não vou dividir? Já vou dar um spoiler lá da frente do exercício. Tá? Ó, presta atenção aqui, que é importante a gente ter essas sacadas. Se eu tenho 2 voltas a cada 1 segundo, tá certo? Quando ela gira 90 graus, que é a proposta, né? Eu quero calcular o fluxo quando ela gira 90 graus, eu vou ter 1/4 de volta, tá certo? E isso vai ser um tempo, ou o meu ΔT. E esse ΔT é 1 sobre 8. Então, eu não vou executar essa divisão aqui, porque depois eu vou ter outra coisa aqui com múltiplo, né? Isso aqui vai ser múltiplo do 4, vai facilitar a minha vida, por isso que eu não vou calcular. Tá joia? Muito bem. Agora, gente, né, spoiler dado, vamos voltar à seguinte situação. Eu tenho 10 espiras, aqui a área de uma espira. Então, a área total dessa bobina vai ser 10 vezes a área de uma espira. Então, a área total vale 3,14 vezes 10 a menos 1 metros quadrados, dividido por 4. Tá bom? Então, aqui ao invés de transformar em 31, eu diminuí em 1 o índice, tá? Ou aumentei em 1 índice, se preferir aí pelo sinal. Bom, então agora eu tenho as áreas, tá certo? Ou melhor, eu tenho a área.
Aí vamos para o cálculo do fluxo de fato, tá? Então, o fluxo na condição inicial é campo, área, cosseno θ. Então, esse fluxo aqui vai ser de 0,01 vezes a área, que é 3,4, 14 por 4 vezes 10 a menos 1. E aqui o cosseno será de 0 graus, tá? O cosseno será de 0 graus. Cosseno de 0 graus, sabemos que vale 1, tá certo? Então, o nosso fluxo inicial é de... vou passar para a notação científica tudo aqui, gente. 3,14 vezes 10 a menos 3 Weber. Lembra que tem um 4 aqui dividindo. 4. Bom, e o fluxo final? O fluxo final é quando as espiras estão paralelas ao campo. Então, mesma formulinha aqui para calcular. Porém, prestem atenção aqui, 0,1, 3,14 sobre 4. Só que agora eu terei um cosseno de 90 graus. E sabemos que cosseno de 90 graus vale 0. Então, o fluxo final é 0. Tá? Fluxo final é 0. E agora a gente mata o exercício, turma. Agora a gente dá a tacada final aqui para entregar a resolução prontinha. Porque a eletromotriz é a variação do fluxo pelo tempo. Tá? Variação do fluxo pelo tempo. E o que eu vou ter de variação de fluxo aqui em módulo, né? Variação de fluxo, então, será exatamente esse valor, porque eu vou fazer final menos inicial, mas está em módulo, né? Fica negativo desse valor em módulo positivo. 3,14 vezes 10 a menos 3 Weber sobre 4 dividido pela variação do tempo. Lembra que eu já tinha dado o spoiler dessa variação do tempo? Ela é 1 sobre 8 segundos. Então, aqui, 1 sobre 8 segundos, tá? Então, divisão de divisão, eu inverto e faço o produto. E eu terei o seguinte, então, 8 vezes 3,14, 10 a menos 3, dividido por 4, Weber segundo volts, tá? Lembra que eu falei que eu não ia dividir? Olha só como facilitou minha vida. Dividir 3,14 por 4, olha que chato que seria. Depois eu ia ter que multiplicar tudo por 8. Então aqui, reduzi, simplifiquei. E eu obtenho aqui a resposta, então, de forma bem tranquila, no seguinte valor, 6,28. Opa, aqui eu pus watts, gente, perdão, volts, tá? Quem tinha achado estranho percebeu certinho. 10 a menos 3 volts, quase vai um watts aqui de novo. Então, temos que não é fluxo, gente, não é fluxo. Quem percebeu aqui, percebeu bem de novo. A eletromotriz gerada nesse 1/4 de volta é de 6,28 milivolts, ou 10 a menos 3 volts. Tudo certo? Então, agora eu vou resolver também o exercício 3 com vocês, tá certo? Já está aqui o exercício 3. E acompanhem aqui, eu vou pegar alguns dados do exercício. E esse aqui é interessante ler porque tem algumas observações que eu quero fazer. Um gerador eletromagnético é constituído por uma espira com seção reta e área S, que gira com velocidade angular ômega. Olha só, gente, ele apresenta aqui a tal da velocidade angular. A gente não havia trabalhado com isso em nenhum exercício até agora de fluxo magnético, tá? Mas lembrem que velocidade angular vale 2π vezes a frequência, tá? É aqui que a gente vai calcular. A gente viu isso aqui lá em cinemática do movimento circular. No interior do campo magnético de intensidade B, à medida que a espira gira, o fluxo magnético φ que a atravessa varia segundo a expressão. Olha só, gente, a expressão é exatamente a que havíamos trabalhado, tá? Na aula anterior e nessa, ele chama S de área, né? Deixa aqui S, vezes cosseno
de ômega t. Aí vocês vão falar assim, não é a mesma expressão. A gente não usava uma função para o ângulo. Gente, não usávamos. Mas qual é a ideia? O ângulo θ que vocês estavam acostumados a usar, nada mais, nada menos é que a velocidade angular vezes o tempo. Né? Se eu multiplico a velocidade angular pelo tempo, eu vou estar sempre achando um ângulo. Então, nós que estávamos acostumados a achar o campo, o fluxo, né, por esta expressão aqui, BA cosseno θ, estamos de fato trabalhando com ela. A única diferença é que eu estou chamando a área de S de surface, se eu não estou enganado, e o ângulo θ eu estou escrevendo aqui como uma função do tempo. Então aqui eu já tenho um fluxo, aqui eu já estou calculando o fluxo como uma função do tempo. Tá certo? E aí, para o exercício, o que a gente faz? Seguindo aí mais um pouquinho a leitura, ele fala que a frequência é de 20 Hz. Então, isso vai me dar uma velocidade angular, olha aqui, de 40 pi radianos segundos. Tá bom? Ele também indica que a área da espira é de 10 centímetros quadrados e que o campo tem uma intensidade de 2 vezes 10 a quinta Tesla. Tá? Então eu posso escrever que esse fluxo ao longo do tempo, né? Esse fluxo é uma função do tempo agora, para campo eu vou adotar 2 vezes 10 a menos 5. Para a área eu vou adotar 10 vezes 10 a menos 4, porque é isso, gente, porque estava em centímetros quadrados no enunciado e eu quero em metros quadrados, vezes cosseno de 40 pi vezes o tempo, tá? Ajeitando aqui, simplificando o fluxo em função do tempo, eu terei aqui 2 vezes 10 a menos 8 cosseno de 40 pi vezes t. Olha só que bonito, gente. Aí temos a pergunta a ser respondida. Só um instante. Então, gente, aqui, né, um breve momento de telefone tocando, mas é o seguinte, ele pede para a gente desenhar a função descrita por isso daqui, tá certo? E ainda indicar o valor do fluxo para esses tempos indicados, tá? Para esses tempos indicados. Uma última observação aqui antes de virar a folha e fazer o cálculo, temos que período é o inverso da frequência. Então, o nosso período é 1 sobre 20 segundos, tá? 1 sobre 20 segundos. Então, virando a folha e resolvendo o problema. O que nós temos para resolver aqui? Ele quer a função. Gente, isso é uma função cosseno, tá? Isso é uma função cosseno. Eu posso falar que isso aqui é a amplitude inicial da minha função, tá certo? E vocês muito melhor que eu sabem que uma função cosseno ao longo do tempo vai ser descrita dessa forma, aqui é a amplitude zero, ela vai fazer isso. Aqui é menos amplitude inicial e aqui é o período. Olha só que bonitinho, galera. Olha só que bonitinho. Então, aqui ficou meio torto o meu cosseno, né? Mas tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer cosseno de θ aqui para vocês. Eu vou fazer cosseno de θ e aqui eu vou pôr o ângulo θ. Né? Vamos mudar um pouquinho. Então, aqui seria 2π, tá certo? Aqui seria 3π sobre 2. Aqui teríamos π sobre 2. Aqui π e aqui 0. Muito bem, gente.
Então, baseado nisso, agora eu consigo escrever a minha função do tempo. Por quê? Porque, olha só que legal. Se eu pego um tempo que vale zero, o que acontece? O meu fluxo magnético fica escrito assim: 2 vezes 10 a menos 8 vezes cosseno de zero. Cosseno de zero, a gente sabe que vale 1, tá? Muito bem, se eu pego um período de t sobre 4, isso aqui vai ser 1 sobre 80. 1 sobre 80. Então, o meu fluxo será 2 vezes 10 a menos 8, multiplicado por cosseno de 40π sobre 80. Gente, cosseno de 40π sobre 80, quem é? É cosseno de π sobre 2. Opa! Cosseno de π sobre 2, a gente sabe que vale zero, tá? Se eu pego agora meu período que vale, o meu tempo que vale período sobre 2, isso aqui é 1 sobre 40. 1 sobre 40 faz aqui teu fluxo 2 vezes 10 a menos 8. Cosseno de quem? Cosseno de quem? Vai ficar 40π dividido por 40, vai ser simplesmente cosseno de π, que está aqui, tá certo? E o nosso período de 3 sobre 2 vai estar aqui, 3 sobre 4, né? Aqui, ó, deixa eu corrigir, 3 sobre 4. Então, agora para finalizar o probleminha, a gente entendeu já que para tempo zero eu vou ter a posição aqui na amplitude, para tempo período sobre 4, eu vou ter aqui o meu π sobre 2 como ângulo, para período sobre 2 eu vou ter o meu ângulo em π. Eu vou escrever agora o gráfico que ele pede. Ó, aqui está a resposta pedida pelo enunciado, tá? Vou tentar desenhar com mais capricho aqui para vocês a função, certo? Agora eu estou escrevendo o fluxo em função do tempo, tá? Esse valor vale 2 vezes 10 a menos 8. Isso aqui vale menos 2 vezes 10 a menos 8. Temos que o ponto aqui indicado é nosso período sobre 4. É o nosso período sobre 2. Aqui é 3 períodos sobre 4. E aqui, finalmente, o período. Tá? Então, temos a nossa função cossenoidal escrita em função do tempo. Certo? Espero ter resolvido qualquer dúvida de vocês. E amanhã estou à disposição na aula. Certo? Um abraço. Até mais.